Olá, tudo bem? Sou o pastor Divino Silva, diretor nacional do Instituto Vida Brasil. Hoje nós estaremos falando sobre a capelania, a prática do amor ao próximo. No nosso livro 1, vamos estar hoje, nesta aula, falando sobre a grande comissão de Jesus Cristo, foi realizada pelos obreiros e a igreja local. Primeiro, que a igreja ela precisa do seu principal foco, trazer em virtude o perfil real da sua tarefa, que é a evangelização. Eu sei que a igreja tem diversidade de funções dentro da questão social estatutária, mas jamais pode perder o foco da evangelização. Mateus capítulo 28, os versos 19 e 20, descreve o que passou a ser chamado de a grande comissão, como fala aqui no nosso livro 1. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar, outros termos fala guardar, todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, aqui ele dá um comando aos apóstolos, logo depois de ascender aos céus. Um momento crucial do ministério dos homens que foram chamados, que tão poucos dias eram pessoas normais nessa questão ministerial e eclesiástica. Esse comando praticamente resume o que Jesus esperava que os apóstolos e os seus seguidores, depois dos apóstolos, fizessem em sua ausência. Agora eu passo a vocês uma responsabilidade, igual fala Atos capítulo 1, o verso 8. Recebereis virtude, quer dizer, valor real. Vocês vão ter que ter o caráter da verdadeira evangelização. Infelizmente, me faz lembrar que a igreja no Brasil tem perdido muito a sua característica de uma igreja que traz o amor de forma incondicional. Às vezes se envolvem com tantas coisas, mas precisa-se de um projeto, como nós falamos nas últimas páginas desse livro sobre os projetos sociais e de evangelização, que a igreja ela não pode estar trabalhando em círculo, ela tem que ter um pontapé inicial. Vale salientar que ela tem que ter um direcionamento para essa evangelização. Entretanto, hoje, eu me expressaria de forma um pouco diferente dessa visão da igreja atual no Brasil. Não significa apenas que a comissão de Cristo, aqui citada em Mateus capítulo 28, os versos 19 e 20, que tudo que Jesus havia ordenado previamente e que a responsabilidade social está dentre as coisas que Jesus ordenou. Agora, vamos entender claramente que não apenas as consequências da comissão, mas também a própria comissão inclui se a responsabilidade, assim como a do evangelista, estava ligada ao seu caráter e à sua função. Vocês foram chamados exatamente para isto. Não foi para uma invenção de valores sociais, culturais e políticos, mas sim de uma evangelização. Nós estamos falando de reino, a menos que queiramos ser acusados de distorcer as palavras de Jesus. A Bíblia contém 31.173 versículos. A centralidade disto tudo chama-se Jesus. Agora, no próximo vídeo, nós vamos estar falando sobre tipo de obra missionária bíblica, que tipo de obra que deve ser feito. Mas nesse primeiro momento que nós estamos falando sobre a grande comissão de Jesus Cristo, foi realizada pelos obreiros e a igreja local. Às vezes a gente cria muitos mecanismos e, de certa forma, criamos certas barreiras
e não despertamos que estamos num tipo de zona de conforto. Jesus está voltando, está próximo, breve voltará. Esse termo "está voltando" é mais um vocábulo popular, porque ele não saiu de lá e está vindo devagar, mas é uma expressão popular de forma que breve voltará. E esta grande comissão, ela é feita por você, obreiro local, igreja local, precisa ter um papel especial em relação a essa função da igreja, e você é a igreja. Na terceira aula de hoje, nós vamos falar sobre as fragilidades da igreja e o perfil equivocado de uma igreja que não está sendo igreja. Se você fosse igreja, o que você faria? Jesus, ele dá aqui em Mateus capítulo 28, os versos 19 e 20, sobre a grande comissão, a responsabilidade desses discípulos que deveriam ter um caráter de um verdadeiro cristão. Jesus chegou a dizer para eles que eles deveriam dar sequência àquilo que ele tanto tinha feito e ensinado, e que eles deveriam ensinar para fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Abraços, Pastor Divino Silva, do Instituto Vida Brasil, o IVB. Tudo de bom para você. Vamos para a próxima aula?